Qual é o grande desafio hoje do médico veterinário recém-formado, principalmente em grandes centros? Eu sou o professor Atílio, sou médico veterinário, mestre e doutor em patologia experimental, professor universitário. Se você quiser saber curiosidades sobre a sua formação, sobre a sua atuação, se você quer curiosidades sobre animais, siga o meu canal, estou em todas as redes vizinhas, não deixe de me acompanhar. Comente, compartilhe, sempre que você tiver uma sugestão, coloque aqui nos comentários que eu vou conseguir ver a sua resposta e até mesmo produzir algum vídeo, algum comentário sobre a sua sugestão. Hoje, o médico veterinário, principalmente o recém-formado, mas os outros também, enfrentam uma dificuldade muito grande no mercado, que é uma coisa chamada de pejotização. O que está acontecendo? O cara que é recém-formado, às vezes ele não tem um capital para abrir o próprio negócio, ele está começando a galgar o seu patrimônio, começando a crescer. E aí ele depende, às vezes, de um empregador. E aí o que está acontecendo hoje, principalmente na cidade de São Paulo, eu vejo muito disso. Eles oferecem uma proposta para vocês que eles vão falar o seguinte: olha, por 12 meses eu vou te pagar um valor fixo, sei lá, 6 mil reais por mês, por exemplo. Vou te pagar um 13º, mas é o seguinte, você tem que ser PJ, pessoa jurídica, você precisa de um CNPJ. Pode ser qualquer um. Aí ele fala, você pode fazer inclusive um MEI. E aí a gente vai entender agora quais são os problemas relacionados a isso. Porque existem várias irregularidades associadas com esse sistema contratual. Bom, vamos entender o que eu quero dizer com pejotização, qual que é a vantagem e desvantagem. Quando ele oferece para você a vaga como pessoa jurídica, ele está falando que você não vai ser contratado como CLT, ou seja, você não recolhe FGTS e INSS, você não tem direito a seguro-saúde, você não tem nenhum benefício. Ele está te dando um valor bruto e se você emitir uma nota fiscal, você tem que pagar essa nota fiscal. Se você está enquadrado como microempreendedor individual, o MEI, você tem que recolher lá os seus 6 mil e pouco mensal. Se ultrapassa isso, você desenquadra e aumenta o seu imposto. Primeiro problema. Primeiro é que MEI não pode prestar serviços veterinários. Serviços veterinários têm que ser enquadrados em outro sistema. Então é microempreendedor, microempresa, LTDA, EIRELI, qualquer outra coisa. Mas você não vai trabalhar como MEI. Eu não vou usar a terminologia detalhada porque isso é um serviço de outra especialidade. Estou orientando geral aqui para vocês entenderem. Então, se você abrir uma MEI, acontecer algum problema e alguém denunciar ou surgir um processo e o seu CNPJ entrar na jogada e você emitindo nota como MEI falando que você estava fazendo atendimento veterinário, consultoria veterinária, que você está prestando serviços laboratoriais, serviço de cirurgia ou coisas afim, você está irregular. Se por algum motivo isso cair numa fiscalização, você vai ter que pagar os impostos devidos. E aí a coisa vai ficar muito mais cara do que você imaginava, inclusive retroativo, de anos atrás até a data de hoje pode ser que você tenha de pagar esse imposto. Então, primeira coisa, você teria que procurar uma forma legalizada para a sua atividade comercial, que enquadre dentro do seu CNAE, da sua atividade empresarial. E aí, no caso, serviços veterinários jamais vai ser MEI. E aí entra um outro problema. Se você quer abrir uma empresa que não seja MEI, ou seja, você abrir uma empresa correta para prestar serviços veterinários, nas prefeituras isso precisa de outros regulamentos, outras licenças. Então entra corpo de bombeiro, registro do seu CNPJ no conselho, dispensa ou registro na vigilância sanitária, liberação do município. Então isso envolve diversas taxas, não citei todas, e isso exige também diversas fiscalizações do seu estabelecimento. Então você não vai poder, por exemplo, prestar serviços veterinários dentro da sua casa se isso tudo não é organizado, se não são estabelecimentos diferentes, separados, o físico é separado. Não dá para você fazer atendimento clínico na sala da sua casa, por exemplo. Existe legislação específica. Então aí já tem um baita de um problema, ou seja, para você prestar serviço como PJ de forma regular, você precisa ter dinheiro. Meu, indiscutível isso, você precisa ter dinheiro.
Porque você precisa pagar um monte de imposto, você precisa regularizar imóvel, você precisa fazer um monte de registro, então não é algo simples. Se alguém te oferecer e você quer abrir serviços veterinários, não é algo simples. Já deixo claro, e aí procurem um contador para orientação de vocês. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, que eu faço toda a consultoria para a abertura da empresa, o direcionamento de quem vocês têm que procurar, o que vocês têm de fazer, a abertura em si pelo contador. Bom, esse é um dos problemas. O outro problema muito grave que está acontecendo. O cara vai te oferecer o serviço pagando lá mensal e você sendo pessoa jurídica, só que ele te exige, por exemplo, que você faça plantões, que você atenda 40 horas por semana, que você tenha um horário, às vezes, como tempo integral. E o que significa isso? Isso configura vínculo empregatício porque o cara está exigindo de você praticamente exclusividade. Você está trabalhando praticamente para ele. Muitas vezes você cria o CNPJ para trabalhar exclusivamente para essa empresa e você não emite nota fiscal para mais nenhuma. Ou seja, se você tem uma PJ que trabalha só para esse cara e é um serviço que só você está prestando, isso configura vínculo empregatício. Ou seja, o certo seria CLT. Então, se você está se sujeitando a esse tipo de coisa, você tem que entender que no futuro é possível judiciar, é possível você solicitar os seus direitos, solicitar seu INSS, seu FGTS, todos os direitos que não foram pagos são seus de direito. Por quê? Ele está usando de artimanha para não pagar os seus impostos, ele está usando de artimanha para não pagar os seus benefícios e quem está sendo prejudicado é você. E aí entra outro contexto. Poxa, mas eu morro de medo de fazer isso porque eu vou ficar sujo no mercado, porque vai falar mal de mim e não sei o que. Gente, isso é muito relativo. É muito difícil a gente discutir. Realmente existem aquelas pessoas que são mal intencionadas, mas o mercado é muito grande, existe muita gente. Se você não concorda com esse tipo de sistema de trabalho, o que você tem de fazer? Investir em locais em que você tem o contrato CLT, investir às vezes num concurso, investir na sua formação para você conseguir outras oportunidades. Pode ser que no começo seja difícil, mas com persistência pode ser que você chegue lá e você consiga obter o sucesso. Nas próximas semanas, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre mestrado, doutorado, sobre as capacitações, sobre a diferença de stricto sensu, lato sensu, e pode ajudar você, talvez, a tomar a decisão do que você pode fazer para melhorar o seu currículo. Então, resumindo, vamos entender o que está acontecendo. A pessoa te oferece salários mensais exigindo que você seja PJ. Às vezes ele te exige um MEI, que você abra uma MEI. Você abre facilmente isso, às vezes, na internet, na cidade de São Paulo, por exemplo. Bom, MEI é irregular, não pode ser para serviços veterinários, é a primeira coisa que você tem que saber. Se você for abrir, por exemplo, uma ME ou um LTDA, você não pode abrir na sua casa, você tem que fazer toda uma consulta e você depende de muitas outras licenças e de um investimento inicial razoável para exercer sua profissão. E a nota fiscal, toda vez que for emitida, você precisa recolher imposto, mais uma coisa que nós chamamos de prolabore. Ou seja, se você abrir uma dessas empresas e você não estiver trabalhando nada ou não estiver entrando R$1, todo mês vai ser considerado que pelo menos um salário mínimo você está recolhendo. Ou seja, você vai ter mensalmente diversos impostos, trimestralmente impostos, anualmente impostos, se você deixar sua empresa parada. Ou seja, não adianta você abrir uma empresa se você vai manter ela estacionada. Você vai ter que abrir empresa e você vai precisar trabalhar para movimentar. E é um desafio bem grande, porque os gastos mensais, para quem faz tudo muito certinho, é altíssimo. Altíssimo. O outro ponto, se você presta serviço exclusivo dessa forma, isso configura vínculo empregatício e você tem os direitos. Pode ser que ele não queira te pagar e aí entra toda uma briga judicial. Qual que é o futuro? O futuro é a esperança de que as coisas possam algum dia melhorar e a gente consiga de alguma forma harmonizar as relações de trabalho para que todo mundo consiga ser contratado, pago da forma justa. A gente sabe também que tem o lado do empregador. Ser empregador é algo extremamente difícil no nosso país,
Porque exige muitos tributos, exige uma entrada que às vezes é difícil de obter, porque os serviços, eles às vezes precisam ser de valores reduzidos e às vezes você precisa de grande volume e você conta às vezes com oscilações. Às vezes as pessoas imaginam, poxa, eu gastei 300, 400 reais com veterinário, que absurdo. Mas não entende que por trás o empregador teve um custo altíssimo. Ele está pagando diversas licenças para estar funcionando, que são pagas anualmente. Ele está pagando o salário, os benefícios, está pagando os insumos. Então não é algo simples, envolve várias contas. Então, se o seu objetivo é abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e planejar. Para abrir negócio tem que ter dinheiro. Não dá para abrir por amor. Você falar assim, eu vou abrir e aí eu vou vendo o que vai dar, e vou juntando o primo, vou juntando o irmão, vou juntando o pai. Não dá certo, não funciona dessa forma. Pode ser que para você tenha dado, porque alguém às vezes vai recortando os problemas. Mas o certo é você sentar e planejar para conseguir fazer esse negócio funcionar. E para isso precisa de dinheiro. Amor não paga conta. Eu sou veterinário por amor. Eu faço a minha profissão por amor. Gente, amor não paga conta. Boleto vence, cartão vence, precisa pôr gasolina, precisa comer. Então, as coisas não funcionam na base do amor. Funcionam na base do planejamento, na base de estratégia e na base de entrada de dinheiro. O negócio funciona dessa forma. Não adianta romantizar, não adianta vir com discurso coach pensando, não, vamos pensar positivo. A gente faz um empréstimo de 100 mil e vê o que dá depois. Não funciona assim, porque você vai quebrar. Pessoal, obrigado por me acompanhar. Deixa aqui seu comentário, a sua experiência, o que você já viu no mercado veterinário, quais são os absurdos, quais são as vantagens, o que você tem de esperança para a gente discutir um pouquinho aqui. Obrigado, não deixem de me seguir, curta, compartilha, clica aqui no sininho para eu continuar fazendo esse trabalho. É dessa forma que eu consigo manter esse canal. É só você colocar o like, não custa nada, é só você acompanhar, é só você fazer um comentário, isso já me ajuda muito e não te custa nenhum real.